pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da terceira série do ensino médio. Essa é a minha primeira videoaula do ano e ele é referente ao caderno Aprender Sempre, a sequência de atividades 2. Eu dei uma atividade para nota e nessa atividade eu levantei alguns pontos de atenção, que são possíveis dúvidas que alguns alunos ainda estão. Então, vamos lá, vamos seguir, né, com o nosso primeiro exercício. O objeto de conhecimento é a associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. E sistema de equações de primeiro grau, resolução algébrica e representação no plano cartesiano. Então, esse vai ser o nosso objeto de conhecimento dessa aula. O primeiro exercício, ele traz, observe a figura e responda. Então, ele traz um polígono, nesse caso, o nosso polígono é um retângulo, e nesse retângulo, ele traz os lados em forma de expressões algébricas, certo? E ele quer uma expressão algébrica que representa a área desse polígono. Então, uma coisa muito importante, tá? Então, aqui ele quer a área. Então, eu preciso lembrar da área do meu retângulo, porque nosso polígono é um retângulo. E na área desse retângulo, o que eu tenho aqui? Então, calma aí, deixa eu só... Então, o que eu tenho aqui? Um lado mede x menos 1 e o outro lado mede x mais 8. Se eu preciso da área, e a área de um retângulo seria base vezes a minha altura, então lado vezes lado, né? Posso pensar dessa forma também. Então, eu vou ter um lado que vale x menos 1... vezes um outro lado que mede x mais 8. E aí, o que eu vou precisar fazer? A multiplicação, certo? E para fazer a multiplicação, eu vou fazer a distributiva. Então, vamos lá. Então, eu vou ter, olha, x vezes x, que vai dar x ao quadrado, x vezes mais 8, que vai dar mais 8x, Agora, eu vou pegar o menos 1. Então, menos 1 vezes x vai dar menos x, ou menos 1x. E menos 1 vezes 8 vai dar menos 8. Lembrando que nós estamos multiplicando, e na multiplicação eu tenho menos 1 com mais 8. Então, menos com mais, que vai dar menos, certo? Agora, pessoal, eu preciso juntar os termos semelhantes, tá? O que são os termos semelhantes? São aqueles termos que representam a mesma coisa, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho mais do que um valor elevado ao quadrado, do que x ao quadrado? Não. Então, eu não vou ter ninguém para juntar esse x ao quadrado. Mas o que eu tenho aqui? Mais 8x... menos x. Então, aqui eu vou ter 7x. Menos 8, que também não vou ter ninguém para juntar com ele. Então, a expressão algébrica, né, ou posso dizer que a minha equaçãozinha de segundo grau que eu vou ter, ela que representa a área desse polígono é x ao quadrado mais 7x menos 8. Beleza? Então, toda vez que a gente falar em área, eu vou fazer, nesse caso, meu retângulo lado vezes lado. E aí, aqui no caso, quando a gente não tem o valor de x, vai cair numa equação de segundo grau, tá? Então, a área sempre vai estar ligada, quando você for pensar em equação, falou em área, equação de segundo grau. Aí eu tenho o mesmo desenho, nesse desenho ele quer uma expressão que para se calcular o perímetro. Perímetro, gente, é a soma dos lados. Pessoal,
eu percebi em algumas atividades que eu recebi que muitos até lembraram que perímetro é a soma dos lados, mas teve alguns alunos que esqueceu que, por exemplo, esse x menos 1, ele aparece aqui e ele aparece aqui embaixo também. Que esse x mais 8, ele aparece desse lado, mas ele aparece desse lado também. Então, eu não posso esquecer que quando a gente fala em perímetro e ele é um retângulo, retângulo tem 4 lados, né? Então, eu vou ter 4 valores. Nesse caso, parzinhos, né? O valor que aparece aqui, então eu posso dizer que isso aqui aparece 2 vezes e esse aqui também aparece 2 vezes, que ele aparece aqui e aqui, beleza? Como que a gente representa isso? Então, eu posso representar 2 vezes x menos 1. Então, 2 vezes x menos 1, por quê? X menos 1 são os lados menores aqui do meu retângulo, e ele aparece 2 vezes. Mais 2 vezes x mais 8, que também aparece 2 vezes. Beleza? Então, eu não posso esquecer disso, e teve gente que esqueceu, tá? E agora, o que eu preciso fazer? Multiplicação. Se eu quiser pôr x mais 1, quer dizer, x menos 1 mais x mais 8 mais x menos 1 mais x mais 8, eu posso? Pode, tá bom? Mas essa representação fica mais clara, né? Melhor, você tá conseguindo ver o que tá acontecendo, né? Você tá falando que esse valor aqui aparece 2 vezes, esse outro valor aparece 2 vezes, tá? Vamos lá. 2 vezes x vai dar 2x, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E a mesma coisa aqui, né? 2 vezes x vai dar 2x, 2 vezes 8, 16. Aí, o que a gente vai ter aqui? Precisamos terminar isso, tá? Não posso deixar assim de qualquer jeito. Vou juntar os termos semelhantes. Então, aqui, olha. 2x mais 2x. Então, eu vou ter 4x. E menos 2 mais 16, tá? Então, aqui no caso, a gente não tá multiplicando mais, né? Então, é só soma e subtração. Então, a gente não pode esquecer que quando a gente tá juntando e os sinais são diferentes, a gente tira e conserva o sinal do maior. Então, aqui, menos 2 com mais 16, eu vou tirar, mas eu vou conservar o sinal do maior, que é o 16, certo? Então, sinal de positivo. Então, nesse caso, 4x mais 14. Isso aqui é a minha expressão algébrica, é a minha equação de primeiro grau. Quando a gente fala em perímetro, a equação que vem na minha cabecinha, né, quando a gente não sabe, não tem o valor de x, é uma equação de primeiro grau. Falou em área, segundo grau. Falou em perímetro, primeiro grau, beleza? E aí, agora a gente vai brincar, porque x pode ser qualquer valor, né? Então, aqui nesse caso, ele traz um valor de x igual a 6. Desculpa, viu, gente? Valor de x igual a 6. Então, isso quer dizer que eu vou atribuir para x valendo 6. Então, quando a gente fala da área da nossa figura, eu tenho lá a equação que a gente achou anteriormente. No lugar do x, eu vou tirar a letrinha x e vou substituir pelo valor 6. E vou fazer a continha. Então, aqui. X é 6, então 6 ao quadrado mais 7 vezes 6 menos 8. 6 ao quadrado, não esqueçam, que é 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é 36, beleza? 7 vezes
6 é 42. E eu vou ter que tirar 8, né? Então, 36 mais 42 menos 8. Ao todo, vai dar 70. U ao quadrado. Por que U ao quadrado? U porque ele não trouxe uma unidade de medida, certo? Então, generalizou, pode ser qualquer unidade de medida, então a letrinha U, de unidade de medida, né? E ao quadrado, porque nós estamos falando em área, certo? Toda vez que a gente fala em área, é ao quadrado. Metros ao quadrado, centímetros ao quadrado, unidade ao quadrado, beleza? E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento com perímetro. O perímetro, a gente achou como nossa expressão aqui, 4x mais 14. Então, no lugar do x, a gente vai tirar e vai substituir por 6. Então, vai ficar 4 vezes 6 mais 14, que vai dar 38 unidades. Então, U de unidades, beleza? Então, é muito importante. Área, unidade ao quadrado, perímetro, só a unidade. Então, metros, centímetros, tá bom? Outra coisa importante aqui, não esqueçam sempre que uma letra acompanhada de um número sem nenhum sinalzinho entre eles indica uma multiplicação, beleza? Por isso aqui multiplicando 4 por 6. É isso, gente. Obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Amo muito vocês, tô com muitas saudades. Preparei essa aula aí com muito amor e carinho, por conta de que vi que vocês estavam com algumas dificuldades e a Pro acabou pegando a Covid, né? E ficou bem longe de vocês. E vocês são as coisas mais importantes, né? Uma das coisas mais importantes da minha vida. E eu não posso deixar vocês desamparados, tá bom? E é isso. Beijinho, viu? Até a próxima.